população em situação de rua no Brasil aumentou, preste atenção nesse número, 935,31% nos últimos 10 anos. Quando a gente fala isso aqui, dá essa informação, não estamos tratando de governo aqui, de gestão desse ou daquele presidente, ou dessa ou daquela ideologia. Nós estamos falando de uma coisa, de fato, que é um fenômeno que acontece em todo o país. A gente sofre isso aqui também na cidade. Segundo o levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, com base em dados do Cadastro Único do Governo Federal, o número saltou de 21.934 em 2013 para 227.087 até agosto de 2023. Entre as causas do problema estão a exclusão econômica, que envolve insegurança alimentar, desemprego e déficit habitacional, ruptura de vínculos familiares e questões de saúde, especialmente saúde mental. Já debatemos isso aqui inúmeras vezes pensando na realidade de Maringá. Vamos lá. Problemas familiares ou com companheiros também foram apontados como motivo para sair de casa aí por mais ou menos 47,3% das pessoas em situação de rua. O desemprego foi citado por 40,5%, enquanto o alcoolismo e abuso de outras drogas foram mencionados 30,4%. Perda de moradia foi citada por pouco mais de 26%. A análise aponta que 60% das pessoas em situação de rua não vivem na cidade em que nasceram, mas 70% delas vivem no mesmo estado de nascimento. O levantamento mostra ainda que, no geral, o movimento é das periferias em direção aos centros metropolitanos. Eu vou trazer mais uma informação aqui. Em entrevista exclusiva ali para o site Maringá Post, Ronaldo Neves está aqui com a gente. Em janeiro desse ano, na entrevista, Sandra Jacovós, que é a secretária de Assistência Social aqui de Maringá, comentou na época que Maringá tinha 204 pessoas em situação de rua sendo atendidas pelo Centro POP, que é o Centro de Referência Especializada para a População de Rua, que funciona aqui em Maringá 24 horas. Edivaldo Magro, essa eu já toco para você de primeira, porque o número é de fato assustador. Se a gente for falar de uma expressão contemporânea aqui nessa bancada, é um crescimento absurdamente exponencial. Exponencial, como diria o Calazans. Pois é, Paulo, vamos sublinhar a palavra morador em situação de rua. A ideia de que existe um morador de rua é a gente criar aquela coisa geracional, né? Vai ter gerações morando na rua e muitas vezes é o que está acontecendo. Um dado muito curioso, você disse aí, que 60% das pessoas estão dentro do estado, é isso? São dentro do estado? É dentro do estado. Normalmente 60 ou 70%. Não no mesmo município, mas dentro dos mesmos estados. Pois é, essa mobilidade aí mostra que as pessoas saem da pequena cidade e vêm para a cidade grande em busca de uma oportunidade. E quando a gente fala em morador de rua, a gente lembra da fome. Eu sempre acho que a face mais cruel da miséria é a fome, a condição em que as pessoas vivem. Acho que não tem aqui quem não vá para casa e vê uma situação da pessoa na rua, principalmente se trata de idoso ou de criança, a gente fica, né, aquilo dói muito, porque você está indo para o lar, né, no conforto da tua casa, seja ele pobre ou não, mas você não está na rua. E a gente vê fracasso de políticas sociais efetivas. Eu, sinceramente, até acho que não é um número tão expressivo, não está recortado aí nas regiões metropolitanas, né? Eu acho que o grande problema estão nas grandes capitais. Tipo São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, naquelas concentrações urbanas maiores, e que aí não é um fracasso das políticas federais, mas dos enfrentamentos locais, né, dos municípios. Eu venho eu faço um trajeto todo dia de 8 quilômetros, eu passo por 15 semáforos. Desses 15 semáforos, tem 14 em que todos os dias há pedintes, e aumentou muito nos últimos anos isso. Aumentaram muito esse número de pessoas pedindo esmola. Aí você começa a observar ou que são oriundos de outros países, nós temos muito venezuelanos, ou indígenas, mas aí a gente também faz o recorte de pessoas, cidadãos brasileiros de maneira geral, que estão numa situação de miserabilidade. Eu, particularmente, essa é uma questão que sempre causa algum tipo de emoção falando nisso, porque a gente não consegue ter uma solução definitiva. Vamos deixar claro que, né, sem culpabilizar governo, o estadual, municipal ou estadual, mas o que falta é aquela política, né? A gente não vê, Paulo, a gente nunca vê uma ação contundente contra isso. Calazans, 2 minutos antes eu preciso trazer uma informação, que essa informação e esse estudo foi publicado hoje, viu, na Folha de São Paulo. Então, a informação é quentíssima. Calazans, sua vez. Tá, eu pensei que você ia dar outra informação, comecei a tomar água aqui, mas enfim, tá bom. Né? Mas tudo bem. Olha, é uma situação difícil, uma situação que de fato
como o Edivaldo disse, que não tem uma solução clara, uma única solução, inclusive, né? Acho que é muita pretensão. A gente vai entrar agora em período eleitoral e é ser pretensioso demais o candidato, né, o postulante aí que falar que vai resolver definitivamente esse problema. Não vai resolver o problema, infelizmente não, né? Uma situação que não é só no Brasil, outros países passam por isso, mas o Brasil nesses 10 anos de fato cresceu de forma assustadora, né, com o número de moradores de rua. O que nós precisamos é de uma rede de tratamento e de acolhimento nos municípios, especialmente, né, tem que ser, aliás, nos municípios, que deem conta, que pelo menos amenizem no máximo possível essa demanda, né, acolhendo, cuidando de documentação, possibilitando que essas pessoas tenham a qualificação, tenham tratamento por conta da sua situação de saúde mental, por conta muitas vezes, né, eu sei que nem todas, Edivaldo, para deixar isso claro, nem todas as vezes existe a vinculação dessa pessoa a algum tipo de dependência química ou qualquer outro tipo de dependência, mas existe muito e o município tem que ter uma rede que dê conta dessa demanda, essa rede formada por comunidades terapêuticas, formada por hospitais, no caso de Maringá, inclusive, o grande retrocesso que a saúde pública maringaense teve por conta do fechamento do hospital psiquiátrico, porque aqui em Maringá também, e não é culpa da atual administração, é uma questão de conjuntura nacional, mas aqui em Maringá também aumentou e muito a quantidade de moradores de rua, e à medida em que o poder público prepara essa rede, aí eu acho de fato que a rua não pode ser tratada como um ambiente natural para as pessoas ficarem. Não tem que ser facilitado para que ele continue lá. Muito pelo contrário, tem que dar alternativa, mas tem que dificultar a permanência das pessoas lá para que elas busquem essa alternativa fornecida de forma digna, respeitosa pelo poder público, para que possibilitem a elas não se perpetuarem na rua. Vamos lá. Ô, Ronaldo, quero falar com você. Vocês estão falando de solução para esse caso que me parece um caso crônico em todo o país. Você, em todos os lugares, a gente anda por diversas cidades hoje, não é só uma cidade grande, não. Cidades pequenas, o mesmo fenômeno acontece por lá também. E aí, eles estão falando de solução, é impossível solucionar isso ou aquilo, mas muito se fala que uma medida multidisciplinar, se você pegar saúde, assistência social e a segurança pública, começar a fazer triagem, um trabalho desse, poderia funcionar. Por que ninguém faz de fato? Porque não dá voto. Né? Isso não dá voto. Essa é uma política que a gente vai colher resultados ao longo do tempo e que tem necessidade de continuidade. Né? Sai o prefeito X esse ano que vem, entra o prefeito Y no ano seguinte e ele precisa da continuidade. Só que a gente no Brasil, em todas as áreas, a gente sofre de rupturas. Né? O prefeito sai e ele simplesmente inventa uma nova proposta. Às vezes até mesmo uma proposta que rompe completamente com a proposta anterior, não dá continuidade. Então, a gente no Brasil, a gente sofre com isso. Né? A gente não consegue enxergar um desejo de fato de resolver o problema. E no caso dos moradores de rua, e não só no caso dos moradores de rua, a gente percebe claramente que não há um enfrentamento porque não vai trazer nenhum tipo de resultado. É muito mais fácil você conseguir resultado resolvendo pracinha, fazendo obra, tapa-buraco, anunciando uma coisa ou outra no que diz respeito à saúde, do que necessariamente você resolver a questão da população de rua. Porque, como o Edivaldo citou, o Calazans pontuou aqui, a gente precisa de uma política que seja de continuidade, porque os moradores de rua, ou moradores em situação de rua, uma questão de nomenclatura, eles sempre estarão aí. A gente nunca vai ter uma condição em que a cidade vai estar sem moradores nesta condição. Ela sempre vai conviver com essas pessoas morando na rua, seja por um período ou não. Mas aí você tem que ter continuidade. Né? Muda o prefeito, muda o secretário e você dá continuidade. É um trabalho que acontece de forma silenciosa, né?
Não dá voto isso não dá visibilidade, não vai ficar entrevistando na televisão, no rádio, fazendo videozinho pro Instagram, estamos aqui, né, resolvemos, esse daqui, porque você consegue recuperar uma pessoa, colocar ela no mercado de trabalho, uma num mês, outra no outro mês, então os depoimentos vão ser esparsos, né? Então, na verdade, no Brasil, a política ela é muito movida ao resultado imediato, que pode dar visibilidade para o sujeito político para que ele possa conseguir o voto que ele deseja e se perpetuar no poder. Então, me parece que a solução ela é muito difícil, porque ela vai faltar sempre a vontade do enfrentamento do problema. Regiane. Bom, Paulo, tem um dado aqui que é que um pouco me preocupa, que eu acho que ele vai de encontro justamente com esse crescimento aí das pessoas em situação de rua. 76,6% da população brasileira está endividada. Essa é a fonte da Agência Brasil do dia 4/12. O que são essas dívidas? São dívidas adquiridas com cartão de crédito ou crediário de roupa, essas coisas assim, que de certa forma são supérfluas, né? E elas são as que trazem as pessoas para o buraco, as famílias. Aí você coloca num combo familiar que tem jovens e tudo mais, e o negócio começa a não funcionar muito bem. Podem se acontecer as migrações de cidades a outras para poder buscar uma alternativa de ganho, coisa que é, infelizmente, muito difícil, né? Porque não é simplesmente assim você sair de uma cidade para outra e se dar bem. E essas pessoas acabam na rua, né? Aí a consequência de você estar neste processo que vai, essa é a minha linha de pensamento, ao alcoolismo, à drogadição, a tudo mais ali, não generalizando aqui, né, só citando um ponto, né, porque existe essa sequência, infelizmente, dentro, especialmente dos mais jovens. Para mim, justamente, minha linha de pensamento vai naquilo que você está fazendo, daquilo para onde você vai te levar. Sabe? Claro que deve existir, os políticos aí têm que dar essa atenção, essa manutenção, o favorecimento, a ajuda, estender a mão. Mas este freio tem que ser de cada um para que a gente não se leve a esse tipo de consequência, né? Quando eu vim morar aqui, rapidinho, que eu já estamos em cima do laço aí, eu estou há 10 anos em Maringá. 10 anos eu andava de janela aberta, que não tinha problema, né? Então o crescimento é visível aqui para todos nós e todos que estão ouvindo e vendo. Isso é normal, se tornou, infelizmente, normal.